Igreja da paz do Senhor, amém. Motivo de alegria, estamos na casa de Deus, mas uma oportunidade valorosa que temos para adorar o nome dEle, exaltar, agradecer a Ele por ter nos tirado do lamaçal, do pecado, do charque, do lodo, do mundo da corrupção, no meu caso do mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo, da idolatria. Eu me canso de louvar e adorar o nome dEle, porque por mais que eu esfregasse a cara no pó, por mais que eu fizesse a obra dEle, ainda não estava pagando ou agradecendo tudo aquilo que Jesus Cristo de Nazaré fez e tem feito pela minha vida, aleluia. Convido que os amados irmãos abram as suas Bíblias Sagradas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, aleluia. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado de estar nesta segunda noite de campanha de avivamento aqui com os irmãos na cidade de Novo Hamburgo, aleluia. Por certo, Deus falará conosco nesta noite. Agradeço o pastor Maicon, que Deus o abençoe. E quero te dizer que, embora tu não saiba, mas em poucos segundos que tu pegou o microfone na mão nesta noite, Deus te usou para confirmar a mensagem. Eu troquei a mensagem porque eu queria pregar essa, mas ao mesmo tempo eu pensava naquela: Senhor, o que eu vou pregar nesta noite? Cocheando entre dois pensamentos. De repente o homem de Deus pegou o microfone e falou, ele citou Samuel quando falou: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então vamos falar um pouco nesta noite da vida de Samuel, aleluia, louvando ao nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, não é um Deus que nos deixa sem saber o que fazer, mas é um Deus que nos direciona, é um Deus que Ele sabe o que faz, aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3 e o versículo 1, quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Amém. Os irmãos podem assentar-se adorando, exaltando, glorificando. Eu não me importo nem um pouquinho, e ai de mim se eu me importasse, de enquanto eu estiver aqui ministrando a palavra do Senhor, você adore a Ele, seja com glória a Deus, aleluia, língua estranha, palma, plantando bananeira, saltando da forma que tu querer, porque tu sabe o milagre que Deus fez na tua vida, e todos nós que Deus fez o milagre, não nos cessamos de glorificar e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvando ao nome do Senhor Jesus. A passagem que lemos diz que Samuel, jovem Samuel, filho de Ana e filho de Alcana, aleluia, era um menino ainda, um moço, um adolescente, e servia o Senhor perante a Eli, na casa de Eli, aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que esse tempo foi um tempo caracterizado, um tempo de apostasia. O povo de Israel, aquele povo, estava apostatado de sua fé. Foi um tempo de muita apostasia, aleluia, por causa dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram para ser sucessor de Eli na casa do Senhor, que eram para dar continuamento na obra de Deus, que eram obreiros da casa do Senhor, estavam corrompidos, já não estavam fazendo a obra de Deus como deveriam fazer, já não andavam nos preceitos do Senhor, já não andavam mais na lei, já não andavam mais no querer do Senhor. A Bíblia diz que eles eram rebeldes, e Eli, já cansado, de repente fadigado de tanto fazer a obra, a idade avançada, de repente, aleluia, Eli até tentou repreender e chamar a atenção desses moços rebeldes, mas eles não deram ouvido e faziam aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor, e o pecado deles chegou até as narinas do Deus vivo, e ele não gostou nem um pouco. Mas antes que a lâmpada de Israel se apagasse, Deus se proveu de um menino chamado Samuel. Deus escolheu para
para si um jovem garoto, antes da lâmpada de Israel se apagar, antes da glória de Deus sair do meio do povo de Israel, antes que a calamidade fosse total, antes que a apostasia fosse generalizadamente total, Deus ali escolheu o moço. A Bíblia diz que Samuel servia o Senhor perante a Eli, mesmo no meio de um tempo corrupto, mesmo no meio de uma corrupção, olhando para a Bíblia Sagrada e vendo o chamado de Samuel, vimos que ele não se corrompeu, vimos que Samuel continuou servindo ao Senhor, vimos que Samuel continuou na santidade, vimos que Samuel continuou perseverando, vimos que Samuel foi fazer o que ali era por propósito da vida dele, de servir ao Senhor, porque quando a sua mãe ficou grávida, ou melhor, antes de ficar grávida, ela fez um propósito com o Senhor. Se ela tivesse um filho, todavia esse filho iria servir o Senhor. Esse era o destino de Samuel, servir ao Senhor, aleluia. E assim o menino fazia. E a Bíblia diz que então o Senhor chamou a Samuel, porque Deus tinha um chamado na vida de Samuel. Deus chamou a Samuel e falou a Samuel tudo o que ia fazer contra a casa de Eli, aleluia. Deus falou para Samuel tudo o que teria que ele ia fazer na casa de Eli, entre os filhos de Eli. E Samuel passou então tudo aquilo para Eli, aleluia. E a Bíblia diz que naqueles dias houve uma guerra contra os filisteus. Louvado é o nome do Senhor. E eles foram para a guerra contra os filisteus e levaram a arca da aliança junto de si, levaram a glória de Deus junto de si. Só que eles não estavam aptos para carregar a glória de Deus. Eles não tinham santidade para carregar a glória de Deus. Eles não tinham condições de carregar a glória do Senhor. A Bíblia diz então que os filisteus levaram a arca, destruíram eles, mataram eles e roubaram, levaram a arca da aliança do meio do povo de Deus, levaram a glória de Deus do meio do povo de Deus. E Eli, sabendo das notícias ali que os seus filhos tinham morrido e que a arca foi tomada, ele caiu da cadeira e morreu. O maior susto de Eli não foi os filhos morrer, porque ele já esperava. Deus já tinha falado que iam morrer. O maior susto foi quando ele soube que a arca foi levada. A maior decepção de um homem que está enganjado na obra do Senhor é quando ele vê a glória de Deus sair do meio do povo de Deus. Os dias que vivemos, queridos irmãos, estão caracterizados em dias, tempos de apostasia, aonde está sendo pregado um evangelho barato, o evangelho do liberalismo, o evangelho do tudo pode, o evangelho do pouquinho não faz mal. Está sendo pregado o evangelho medíocre somente da prosperidade. Esta semana eu almoçava num restaurante na cidade de Sara, e na mesa do lado de senhores, umas senhoras conversando. Eles diziam assim: na televisão não dá mais para ver nada, é só pastor e padre pedindo dinheiro. Muitas vezes pensamos que a televisão está levando o evangelho, está escandalizando o evangelho. Muitas vezes pensamos que está levando, está abençoando, está escandalizando. Porque quando eu e você vamos lá no valado dizer Jesus Cristo te ama, muitos já pegam e botam a mão na carteira, porque o evangelho está sendo escandalizado. Pensam que nós vamos lá já para tirar o dinheiro. Estão escandalizando. Está virando um tempo de apostasia. Ser evangélico virou grife, virou moda. Mas compromisso com Deus e com a palavra de Deus é muito pouco, é muito raro. O comodismo tem entrado dentro das igrejas do Senhor. Há 20 anos atrás eu fui crente. Pouco mais de 22 anos, eu tinha 6 anos de idade, minha mãe evangélica. Eu com 6 anos acompanhava, ela saiu, nós se desviamos. Eu lembro que naquela época, os obreiros, os homens de Deus, cuidavam para o povo não ir para o mundo. Hoje tem que cuidar para o mundo não entrar para dentro da igreja. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja.
o comodismo para dentro da igreja, o liberalismo para dentro da igreja, o tudo pode para dentro da igreja, um pouquinho não faz mal, está vindo para dentro da igreja, o fulano fez, eu vou fazer, está vindo para dentro da igreja, o pastor disse que pode, está vindo para dentro da igreja. Não é hora de ser crente piolho e andar pela cabeça dos outros, mas é hora de olhar para a palavra de Deus. Jesus Cristo de Nazaré está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Antes que ali, de toda a decadência, que se acabasse a santidade, Deus se proveu de um. E antes que tudo vá por água abaixo, antes da vinda do Senhor Jesus, Deus tem se provido nesses dias de mim e de você, para conservar a santidade, fazer a diferença, andar nos preceitos, falar a verdade, seja a quem for, doa a quem doer, seja para Eli, seja para quem for, sejamos um Samuel, abrimos a nossa boca e deixamos Deus nos usar. Deixamos Deus nos usar para proclamar o Evangelho, para falar do reino do céu, do caminho estreito, da porta estreita. A porta larga vai de qualquer forma, de qualquer maneira. A porta estreita é com santidade. A porta estreita tem que ter uma rejeição, tem que ter um deixar, tem que ter um desgrudar, tem que ter uma libertação. Ou será que quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, ela está mentindo? Não. A minha Bíblia diz que passará os céus e terra, e as palavras do Senhor não passarão. Passarão os céus e passará a terra. Aleluia. Aleluia. Está entrando um comodismo, entrando uma geleira espiritual dentro de muitas igrejas nos dias que vivemos, amados. E Deus nos levantou para fazer a diferença. Deus nos escolheu, como louvou o irmão, louvou o hino sobre Davi, para que nós íamos trazer de volta a glória de Deus para meio do povo de Deus, porque a glória tem fugido da igreja. Aleluia. Apocalipse 3:20, quando Jesus disse na carta a Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É porque ele estava do lado de fora. Ele estava tentando entrar e não entrava. E sabemos que muitas igrejas por este mundo afora, o Espírito Santo está lá fora. Muitas igrejas têm um sininho, uma sinetinha aqui em cima. O profeta levanta cheio de Deus para entregar o recado do Senhor. Eles matem e não deixam ele. Mas oxalá que nós estamos no ministério abençoado por Deus. Oxalá que estamos numa igreja abençoada por Deus, que ainda conserva os princípios, que ainda conserva a sã doutrina, que ainda conserva. Sabe por que Uzá morreu? Quando lemos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que Uzá morreu porque tocou na arca, nós pensamos até que Deus foi injusto em matar Uzá. Ele quis segurar a arca para a arca não cair. A falta de reverência não era somente isso. Os pagãos levavam a arca em cima de carros de boi, mas o povo de Israel sabiam que tinham que levar a arca dando 6 passos e cultuando no 7. Eles quiseram fazer igual o povo pagão, por isso que ele morreu. A falta de reverência foi essa. Queriam andar igual o mundo andava, fazer igual o pagão fazia. E onde estava a diferença? Ele conhecia, eles conheciam, rei Davi conhecia, que não era daquela forma, que não era daquele jeito. E graças a Deus que o Senhor nos revelou, e nós sabemos que não é de qualquer jeito que nós vamos subir. Nós sabemos que nós temos que fazer diferença, que nós temos que ser Samuel nesses dias, que nós temos que abrir a nossa boca. Goste rei Saul ou não goste do que nós temos para falar para ele, nós temos que falar. Nos persiga rei Saul ou não persiga, se ele se corrompeu, nós temos que falar que ele está errado e está acabado. Jesus Cristo de Nazaré, Ele conta comigo e com você
para ganhar alma, para fazer diferença, para mostrar a verdade, para falar a verdade. A palavra, ela não dói, ela liberta. A palavra não dizia a ninguém, mas ela liberta. A palavra não escandaliza, mas liberta, transforma. É a palavra de Deus. Os sinais da volta de Jesus Cristo de Nazaré, todos se cumpriram. Os sinais da natureza todos se cumpriram. Terremoto, as pragas, a fome, o amor esfriou. A maior prova que o amor esfriou é olhar para vários bancos dessa igreja nesta noite vazio. O amor esfriou pela obra de Deus. O amor esfriou pela palavra de Deus. O amor esfriou por Deus. Os sinais têm se cumprido. O anjo está lá só, a prontidão, só esperando Deus fazer, dar um sinal para ele tocar uma trombeta e vir nos arrebatar, vir nos buscar, vir buscar uma igreja lavada e remida, vir buscar uma igreja de boas obras. O que nós estamos fazendo para Deus? Estamos cumprindo o ID. A Bíblia diz, Jesus diz assim: não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Maravilhoso, porque Deus nos escolheu entre muitos. Mas Ele não somente nos escolheu, mas Ele nos ordenou para que vá de dar fruto. E ainda disse mais, que esse fruto permaneça. Se olhamos, irmão, é milhões, milhares de pessoas em cultos hipócritas, porque tu não vê libertação, tu não vê descer as águas do batismo, tu não vê mudança de vida e transformação de vida. Permaneceu o fruto, não permaneceu, porque foi lá, adorou, buscou, sentiu a presença, sentiu pela misericórdia, pela palavra. A palavra ela é eficaz, ela não volta vazia. Depois sai dali e voltou para o mesmo mundo, para a beberagem, para a idolatria, para a corrupção, para a mentira. Estão arrastando multidões com um falso evangelho, com um caminho largo, com uma porta super larga. Tem igreja para todo gosto e todo tipo. Estou falando aqui, eu falo na minha sede, Assembleia de Deus de Orleans. Oxalá, glória a Deus que o meu pastor, ele tem segurado a doutrina. Tem alguns que torcem o bigode, eu não estou nem aí. Porque quando Deus me escolheu, quando Deus me buscou, me tirou lá da cocaína, Deus me tirou lá da bebida de álcool, eu fiz de propósito para Ele, que aonde eu fosse eu iria pregar o que Ele mandasse. Aleluia. Numa noite de segunda-feira eu morava na cidade de Criciúma, trabalhando à noite no restaurante. Um casamento destruído, um lar destruído. Com apenas 1 ano e meio de casado, a minha esposa olhava para mim e já dizia que não me amava. O lar destruído, completamente destruído. Eu não pensava em outra coisa senão era em tirar minha vida. Eu me via me matando. E nessa segunda-feira à noite eu trabalhando, minha esposa ligou chorando e disse: vem para casa que nós precisamos conversar. Eu passei a mão na bolsinha do Grêmio, eu era gremista doente, daquele bem louco mesmo. Botei ali uma cerveja dentro daquela bolsa e estava indo para casa. Morava bem próximo da onde eu trabalhava num restaurante no estádio do Criciúma. E tomei a primeira, quando eu estava tomando a segunda, eu vi que já não tinha mais jeito mesmo. Fazia 10 dias que eu tinha ido numa vigília e Deus tinha usado um homem, muito usado. Acho que os irmãos aqui já conhecem o irmão Edinaldo. O irmão conhece o irmão Edinaldo. Vaso de Deus. Deus usou ele e disse que em pouco tempo eu estaria pregando. Eu era desviado, eu conhecia. A minha esposa não estava crendo muito, católica, roxa, da cidade de Orleans. A cidade de Orleans é uma cidade de muito italiano, uma cidade tradicional de italiano, muita idolatria. Não cria, não simpatizava muito com a minha família porque era um crente. Só que Deus usou aquele homem e revelou algo que só ela sabia. Então Deus foi trabalhando. Só que eu ainda teimoso, não aceitei Jesus ali.
Comecei a pagar mais um preço, mais 10 ou 15 dias. Até que chegou nessa segunda-feira. E eu estou indo para casa, de repente eu parei numa rua deserta, assim, sozinho. Olhei para o céu lindo, estrelado. Falei com Deus: Senhor, conheço a tua palavra. Amanhã é terça-feira. Amanhã eu vou ligar para o meu irmão, o evangelista Fábio, e vou para a tua casa te servir. Pedi para o Senhor, muda a página da minha vida, muda a minha história. Restitui meu casamento. Já estava ali com o casamento destruído. Restitui, Senhor. E faz de mim um pregador, porque aonde tu mandar eu vou pregar. Eu vou ali falando com Deus com uma long neck de cerveja na mão. Cheguei em casa e virei aquela fora, virei toda a bebida de álcool que eu tinha em casa fora. Cigarro que eu já tinha parado de fumar e estava voltando, eu peguei e joguei fora. Tudo que era imoral que dentro da minha casa eu joguei no lixo. Sentei à beira da cama e disse para minha esposa, chorando porque eu amava e a amo. Eu disse para ela: se tu quer ir embora para a casa da tua mãe, eu te levo. Porque quando casamos ela era super nova. Então eu tinha o direito de entregar lá na casa dos pais. Depois, se ela quisesse morar sozinha para onde fosse, o problema era dela. Mas se tu quiser, pode ter certeza de uma coisa, que de hoje em diante eu vou mudar. Porque amanhã eu vou ligar para o meu irmão, amanhã à noite eu estou indo aceitar Jesus Cristo e eu vou ser crente. Se tu quiser ser crente, amém. Se tu não quiser, só respeita. Porque pode ter certeza, eu vou mudar. Aleluia. Era 8 horas da manhã, liguei para o meu irmão e disse: hoje achei um culto para me levar, que eu quero aceitar Jesus Cristo. Fui num culto de doutrina na Assembleia de Deus. Eu acho que por isso que eu gosto de doutrina. Um culto de terça-feira. Me desmanchava chorando, sentindo a glória e a presença do Deus vivo. Aleluia. E o pastor que pregou esqueceu de fazer o convite. A hora que ele ia despedir a igreja, a hora que ele ia dizer assim, ó, se Deus é por nós, quem é contra nós? A hora que ele começou, se Deus é por nós, eu disse, pode parar. E saí assim pelo lateral da igreja e vim. Pode parar que eu quero aceitar Jesus Cristo hoje. Eu vim aceitar Jesus Cristo. Eu não saio daqui sem aceitar Jesus Cristo de Nazaré. E nisso que eu vim chorando e me curvei no altar do Senhor. Porque na época, de 20 anos atrás, todo mundo recebeu oração de joelho. Hoje não é diferente. Mas eu conhecia de 20 anos atrás, me curvei ali. Veio um outro moço desviado que também tinha tomado decisão naquele dia. Só que como não tinha feito o convite, ele ia voltar embora sem entregar a vida dele para Jesus. Então Deus ali foi 2 almas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus, Ele está escolhendo pessoas, vasos, Samuel, para fazer uma diferença. Deus está escolhendo pessoas que queiram ter compromisso com a obra. Eu lembro que quando eu era solteiro e eu bebia, eu cheirava cocaína, conhecia o dom da palavra, muitas vezes cheguei em casa bêbado, ia orar porque eu dizia, Senhor, misericórdia da minha vida, me tira dessa vida. Apelei num casamento com uma moça crente para ver se eu consigo sair dessa vida. Eu tenho que ir para a igreja, eu conhecia a igreja. Muitas vezes eu estava no salão de baile e parava assim, entrava aquela angústia e pensava, meu Deus, se Jesus Cristo vir agora eu vou ficar. Sabe o que é isso, querido? É as almas gemendo. É as almas que estão acorrentadas no mundo gemendo, sabendo qual é o caminho, mas já não tem mais força. Ou a pessoa chegar bêbada do baile 4, 5 horas da manhã e orar. É a alma gemendo, mas porém acorrentada. Porém acorrentada sem força. E Deus conta comigo e com você para buscar essas almas. Quando eu aceitei Jesus Cristo, teve amigos meus que disseram assim, ele só fez uma promessa para o Grêmio ser campeão. Eu jogo uma caixa de cerveja contigo, um disse para o outro, e apostar. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, já faz quase 3 anos que eu sou crente. Meu casamento é uma bênção de Deus. Temos uma filhinha de quase 2 anos de idade. A minha sogra, que não simpatizava muito comigo, por eu ser crente, não aceitava a minha esposa ser crente. Hoje é uma bênção de Deus. Ainda não foi para a igreja,
Mas hoje Deus usou um vaso aqui, em Novo Hamburgo. No meio da estrada, Deus usou um homem para me entregar uma profecia. O povo passando, ele arranjando língua estranha e me entregando a profecia. E Deus disse: aquela que não tem orado e pedido, vou eu salvar. E depois dela, vai os dela também. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é fiel para cumprir o desejo do nosso coração. Deus tem prazer em nos abençoar e nos dar vitória, porque Ele nos escolheu. Mas Ele pediu algo nosso: fazei a obra. Fazei a obra. Se nós não fazer a diferença, o nosso fruto não vai permanecer. Se eu ganhar uma alma para Jesus Cristo e andar de qualquer jeito, essa alma vai olhar para meu testemunho e dizer: como que eu vou ficar aí? Se Ele que vem falar da Bíblia, do Jesus Cristo, não anda conforme ela está dizendo, por que que eu? Por isso temos que andar conforme a Bíblia diz, conforme a palavra do Senhor diz. Não vim doutrinar, não. Eu vim falar que Jesus Cristo está voltando. Eu vim alertar que Jesus Cristo, Ele vai requerer de nossas muitas almas. Eu vim falar que Jesus Cristo de Nazaré, Ele não nos escolheu para ser assistente de culto. Jesus Cristo de Nazaré, Ele não nos escolheu só para ficar perante Ele servindo, não. Eu não estou chamando o pastor da igreja de Elia, um homem de Deus, a pegar um trabalho para nós lá em Orleans. Eu quero dizer que Jesus Cristo não chamou para nós ficar só dentro da casa do Senhor, só esperando por pastor. Mas Jesus Cristo chamou para nós fazer diferença. Quantos entenderam o mistério? Quantos entenderam porque Jesus Cristo chamou? Para nós fazer diferença, para nós ganhar alma, para nós buscar alma, para nós ser a luz do mundo e o sal da terra. Luz do mundo, luz do mundo, luz do mundo. Nós éramos trevas outra hora, hoje é para nós ser a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia. De repente Samuel podia pensar: eu sou tão novo, eu sou tão pequeno, não vão me dar ouvido. De repente você pensa: eu sou tão pequeno, eu não sei falar, eu não sei pregar. Lucas 12:12 diz que naquela mesma hora o Espírito nos concederá o que falar. Quando chegamos na presença de uma situação para falar do amor de Jesus, é muito fácil. Difícil é pregar aqui para quem conhece a Bíblia Sagrada. Difícil é pregar aqui quando, graças a Deus, tem professores de teologia, conhecedores da Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus aqui com 10, 20, 30 anos de crente. Isso é difícil. Agora chegar lá no mundo onde ainda não conhece e citar João 3:16 é fácil. Dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Isso é muito fácil, nós podemos fazer. Dizer que Jesus Cristo tem um plano na vida é fácil, nós podemos fazer. Abrir a nossa boca, só abrir, porque o Deus vai falar através dela, é muito fácil. É só nós querer. É só nós querer. O difícil não é ganhar a alma, não. O difícil é nós romper a barreira do comodismo. O difícil é romper a barreira do comodismo. Nos conformamos, do egoísmo, porque muitas vezes somos egoístas. Temos o pão na vida e não queremos distribuir. Porque quando estamos na presença de um ímpio para ganhar alma para Jesus, Deus trabalha, Deus nos usa de forma que nós não entendemos, de forma que nós pensávamos: nossa, como eu falei coisas que eu nunca imaginava, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Então não é difícil orar pelo enfermo no hospital e ganhar ele para Jesus, dizer que Jesus ama ele, que tem um propósito. Ele vai ser o trabalhador, o último trabalhador que vai ganhar o mesmo que eu e você que chegamos há 20 anos ou 10 anos. É fácil.
Nós temos que romper a barreira do conforto. Romper essa barreira. E entender que quando Deus disse nos anjos que não era eles que evangelizaram a nós, é nós mesmos. É eu, é você mesmo. Qual tempo e quando evangelizar? Em todo tempo, em toda oportunidade. Na ordem oportuna. Não existe tempo para evangelizar. Não existe hora para falar do amor de Deus. É todo tempo, é toda hora, é todo instante, é toda oportunidade. Um dia eu me deparei, eu vou contar um testemunho que os irmãos não venham fazer o que eu fiz. Depois eu me envergonhei, fui para um monte e pedi misericórdia para Deus. Um homem na cidade de Tubarão me mostrou uma baita de uma enfermidade e pediu se eu tinha um dinheiro para ajudar ele para a cirurgia. Eu disse que não tinha e segui caminhando. Fui até onde eu ia. Quando eu cheguei, meu Deus, é que esse homem vai estar lá, eu tenho que ir lá pregar para esse homem. Eu cheguei e ele não estava mais. Era para dizer que eu não tinha ouro nem prata, mas eu tinha uma coisa muito importante, que era Jesus Cristo de Nazaré. Igual aquele homem, aquele coxo da porta famosa, os homens disseram, não temos ouro e prata, mas o que temos te dou. Era para mim dizer isso para ele. Que nós venhamos estar atentos às oportunidades que o Senhor nos dá. Eu me envergonhei perante o Senhor, meu Deus, que pobre e miserável que eu sou. Estou igual à igreja de Laodiceia, nu, cego. Pobre e miserável que sou. Eu te pedi misericórdia, derramar-me aos pés do Senhor. Porque embora Deus me perdoou, porque eu cometi uma falha feia. Pecado de omissão. Omiti a palavra da salvação, a palavra da cura para aquele homem. Perdi uma grande oportunidade. Porque eu conto esse que eu não digo como testemunho, mas um testemunho, para que nós venhamos estar alerta, atento às oportunidades que o Senhor nos dá, atento às portas que o Senhor nos abre para fazer a obra. Porque isso aqui que eu tenho na mão não se chama obra, não se chama oportunidade, isso aqui se chama microfone. Muitas pessoas mudam de uma igreja para outra porque diz que não tem oportunidade na obra de Deus. Isso aqui é microfone. Temos oportunidade todos os dias para ganhar alma. Temos oportunidade todos os dias para fazer a obra, para contribuir na obra missionária, para orar pelos missionários, apoiar os missionários. Ser na vida de um missionário igual aquele homem, que não me veio o nome dele agora na memória, que foi ajudando Jesus Cristo a levar a cruz até o Gólgota. Nós temos que ajudar o missionário a levar a cruz, que cruza a obra de Deus. Botar a mão no arado e não olhar para trás, que a Bíblia diz, maldito é o homem, ai do homem que bota a mão no arado e olha para trás. Devemos estar atentos, porque Jesus está a se porta. Jesus Cristo está assim. A igreja nos dias de hoje está vivendo, como eu falei, um tempo de apostasia. A igreja nos dias de hoje, no modo geral, está vivendo a igreja de Laodiceia. Se conformamos porque tudo temos. Passamos uma prova, passamos por uma luta, mas se nós olhar de um modo geral, tudo temos. Nada nos falta. Se tu olhar há 20, 30 anos atrás, uma igreja igual essa, tu não via um carro na frente. Era só bicicleta, carroça de cavalo, cavalo amarrado nos postos, pessoas a pé andando 2, 3 quilômetros para ir na igreja. Até porque não tinha muita igreja. Hoje andamos 2 quadras e já tem uma igreja. Vamos de carro, vamos de moto para a igreja. Temos tudo, nada nos falta. Pensamos, mas não sabemos que somos pobres, miseráveis. Precisamos comprar do Senhor bálsamo, vestes limpas. Precisamos nos santificar. Precisamos entrar no querer de Deus. Precisamos abrir a porta e deixar Deus entrar dentro de nossas vidas, Jesus Cristo entrar, o Espírito Santo entrar mais em nossos corações. Porque não me diz que o camarada, ele é cheio do Espírito Santo, porque ele profetiza, bate palma e sapateia. Porque o Satanás sapateia, bate palma e profetiza e não tem Espírito Santo. Eu vejo um camarada cheio do Espírito Santo quando ele tem amor à obra missionária. Quando ele passa por uma alma,
seja um drogado, uma prostituta, um leproso, e ele sente amor, ele se compadece. Aí eu vejo cheio do Espírito Santo. Olha para a vida de Pedro antes do dia do Pentecoste. Pregava e nada. Quando teve a oportunidade de usar a espada que ele tinha, cortou a orelha de Malco. Mas depois do dia do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, Pedro pregou o primeiro sermão 3.000 anos. Pedro ia preso, estava lá descansando, dormindo, sabia que Deus estava pelejando. Pedro já não estava mais tão preocupado, ele queria ganhar alma, era pregar o Evangelho. Pedro não queria jamais se assoberbar como se assoberbou, quando ele disse assim: Senhor, mesmo que esses te negue, eu não te negarei. Eu não te negarei. Antes do Espírito Santo, eu vivia na vida dele. Antes do Espírito Santo, eu vivia na vida dele. O Senhor Pedro, antes que o galho do canto cante, me negará 3 vezes. Antes do Espírito Santo na vida de Pedro, primeira prova, primeira luta, que ele fez? Voltou para a pesca, se desviou, voltou para trás. Isso foi antes. Depois do Espírito Santo, o que Pedro quis fazer? Quis ganhar alma. Quando chegou a hora de ser morto, creio crucificado, ele disse: não, eu não sou assim. Eu não quero me igualar a ninguém. Bote-me de minha cabeça para baixo. É isso que Deus tem procurado nesses dias. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer diferença, para ganhar alma, antes que a luz de Israel se apague, antes que a luz do Evangelho se acabe, nós possamos proclamar o Evangelho, antes que a luz do mundo se acabe, que a noiva do Cordeiro seja arrebatada, nós possamos fazer a diferença, antes que a luz se apague nessa terra. Foi o que Deus fez, né? Antes da luz de Israel, ele se proveu de um moço. Antes que essa igreja seja arrebatada, Deus tem se provido de mim e de você. Eu tenho certeza no meu coração que a geração que eu vivo é a geração do arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus falou nos sinais, ele falou 2 sinais, ele disse: não passará essa geração. Eu creio que nós estamos na geração do arrebatamento. E mesmo que não tivesse, não soubemos quando é que nós íamos partir dessa terra. Deus vai nos posso pregar aqui hoje, daqui meia hora Deus me. Posso pregar bonito, entregar profecia, pular, sapatear, bater palma. E se eu não estiver na presença de Deus como Samuel, Ele não vai me chamar pelo nome de Jesus Cristo naquele dia. Ele não vai dizer: Marcos, vende bendito do meu Pai, tome por herança o reino dos possuídos. Não. Se não estiver sendo santificado na presença dele, não estiver marchando, fazendo aquilo que ele me impôs, eu não vou ser. Aleluia. Eu convido os irmãos se colocam de pé. Aleluia. A palavra, eu tinha 2 mensagens para eles, irmãos. A outra era dele. Mas essa era a mensagem. Essa era a mensagem. É a mensagem que devemos pregar nesses dias. Seja para o ímpio, seja para o crente. Jesus está voltando. Porque mostrando para o ímpio os sinais que estão acontecendo, pregando a palavra, ele vai ver que realmente Jesus está voltando. Que a Bíblia está se cumprindo, os sinais estão se cumprindo. A Bíblia diz que os dias seriam abreviados. Pode ser que os dias sejam abreviados em menos dias, mas pode ser que os dias sejam abreviados em menos tempo no dia. E menos tempo no dia sabemos que foi depois daquele terremoto do Japão, que a terra se pegou. Alguns milêmetros, a terra se pegou de bem pouquinho, não daria um segundo, mas a gente ficou um pouquinho mais. Não. Aleluia.
aquele que quer receber uma oração nesta noite, quer fazer uma aliança com Deus, um propósito na obra de ganhar almas para o reino dele, ou orar pela obra missionária, ou contribuir na obra missionária, chega na frente, eu quero estar orando. Porque se omitimos na obra missionária, se omitimos a fazer a obra de Deus, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele. Aleluia. Eu não sei, aleluia, qual é o desejo do teu coração para com a obra, mas aí na frente eu quero estar orando por ti nesta noite. Sabe como é que conquistamos vitórias? Quando se disponibilizamos a Deus. Sabe quando que conquistamos bênçãos em nossa vida? Quando paramos de se preocupar só com nossa vida e começamos a se preocupar com a obra de Deus. Quando paramos de nos preocupar só em comprar terno novo, gravata nova, carro novo, e pensamos um pouco em contribuir na obra missionária. Deus dá terno, dá gravata, dá sapato, dá carro, dá casa. Deus dá. Ele honra a nossa fé. Quando pensamos em ficar pagando preço para uma cura em nosso corpo físico muitas vezes, mas se omitimos a fazer a obra de Deus, quando ficamos só pagando esse preço, muitas vezes Deus não cura. Mas se pagamos o preço para Deus salvar alguém, Deus conhece a tua necessidade, Deus vai fazer a obra na tua vida. Muitas vezes, amados, oramos para Deus salvar os nossos entes queridos só, esquecemos do filho da vizinha, esquecemos da vizinha, do vizinho, do colega de trabalho. Deus vai lá, Senhor, na minha vizinha. Muitas vezes dizemos assim: Deus vai lá e salva a minha vizinha. Deus vai lá no hospital salvar. Deus vai. O Espírito de Deus habita onde? Somos templo do quê? Somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Se eu e você não ir, como Deus vai ir? Deus vai no hospital. Se eu e você não ir lá, como Deus vai ir? Deus vai lá e salva meu vizinho. Se eu e você não ir lá e deixar Deus nos usar, Deus vai chegar e se manifestar em sua glória, vai lá e aparecer, né, para o vizinho. Não, Ele vai através da minha e da tua vida. Às vezes somos hipócritas em nossas orações. Deus abençoa a obra missionária, mas nós não temos coragem de dar R$1 para dar na obra missionária. Deixa Deus usar você. Antes de orar, eu quero contar alguma coisa muito rápida. Fizemos um trabalho lá no campo onde eu cuido, para reformar uma igreja. Teve um obreiro atribulado no culto. Ele disse assim: para que fazer isso se Deus é dono do ouro e da prata? O irmão olhou para ele e perguntou: tu é filho de quem, filho? Sou filho de Deus. Então tu é também da ouro e prata, a prata está contigo. Deus fez o mundo surgir tudo com o poder da sua palavra. Mas quando foi feito o templo de Salomão, quando foi reconstruído a muralha, os muros de Jerusalém, foi como? Deus usou o povo? Ou Deus fez tudo com o poder da sua palavra? Deus usa o povo. Deus usa eu e você, pequenos, do anonimato, mas Deus nos usa. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus sustentou aquela multidão no deserto, que multiplicou os pães e os peixes, quem é que sabe o nome daquele rapaz que deu pão e peixe para Jesus multiplicar? A Bíblia não diz. Pode ser que os estudos digam, a Bíblia não diz. Não aparece. Só diz que é um rapaz, só diz que é um seguidor de Jesus Cristo. Eu vou orar pela tua vida nesta noite. Por certo, Deus vai fazer um milagre na tua vida conforme a tua necessidade. Mas um culto de missão, eu não poderia deixar de falar de missão. Eu não poderia deixar de falar do arrebatamento da igreja, do amor pelas almas e buscar a alma. Muitas vezes nos entristecemos quando vimos um culto paradinho, vazio, geladinho, a igreja vazia. Quem é o culpado? O Espírito Santo? Quem é o culpado? Jesus Cristo? Deus? Não. Quem é o culpado somos nós. Quem é culpado somos nós mesmos, porque não nos comprometemos mais nesta obra. Ai, irmão, mas eu trabalho. Se Jesus Cristo dissesse para mim: filho, eu estou ocupado,
Outro dia eu te atendo, eu tinha me matado com aquela faca de churrasco. Eu me via passando a faca no meu pescoço. Se Jesus não me atendesse na hora que eu precisei dele, eu já estava morto. E Jesus precisa de mim e de você, é agora. É agora. Quando Jesus estava ali, aleluia, minuto antes de morrer, com seus discípulos orando, eles foram ali, era para eles vigiar, eles dormiram. Quando mais precisou dos discípulos, eles dormiram. E quando Jesus está mais precisando de nós, nós estamos dormindo, que é os dias de hoje. Antes da sua partida, quando ele mais precisava dos discípulos, eles dormiram. E momentos antes da sua volta, ele é o tempo que ele mais precisa de mim e de você. E muitos de nós estamos dormindo. Vamos orar a Deus, depois eu quero estar passando com o obreiro da igreja. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, pregamos a tua santa palavra, ó Pai. Da forma, ó Pai, que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite. Porque sabemos, ó Pai, que o avivamento vem pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a cura vem através, Senhor, da tua palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, eu não conheço o desejo de cada coração que aqui está. Eu não conheço, ó Pai, o propósito de cada um. Eu não conheço, ó Deus, cada lar e cada família. Mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece cada um que aqui está, papai. O Senhor conhece, ó Deus, cada um, Senhor, cada família. Vai de encontro, Pai, eu peço a Ti com muita humildade. A cada necessidade, a cada família, abençoa cada lar, abençoa cada ministério, Senhor. Deus, acende, ó Pai, a chama missionária em cada ministério, acende, ó Pai, a chama, o compromisso com a tua obra em cada coração, ó Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus, eis aqui a tua noiva para a tua obra, eis-nos, ó Senhor, aqui para fazer a tua obra, Senhor. Senhor, que nós venhamos ter mais compromisso com a tua obra, Senhor, que nós venhamos ter mais força, Senhor. Embora, ó Deus, muitas vezes queremos, mas somos fracos, limitados. Mas nesta noite a tua igreja, Senhor, nós se colocamos nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha nos usar, como usou Samuel naqueles dias. Que o Senhor venha nos usar em tuas mãos, ó Pai, para que nós venhamos ser guerreiros, soldados da ativa, pescadores de homens. Esta, ó Deus, é a nossa humilde oração, nos colocando em